Questão 112. Das frases a seguir, apenas uma apresenta adjetivo no superlativo absoluto sintético. Assinale-a. É tradicional a Consulplan perguntar sobre o emprego do grau do adjetivo. Vamos fazer aqui um confronto rapidinho para nortear a nossa discussão. O adjetivo ele apresenta 2 graus. Então, graus do adjetivo. Ele vai apresentar o grau que se chama comparativo. E ele vai apresentar o grau que se chama superlativo. Qual é a diferença sumária entre os dois? O grau que é entendido na função comparativa, o objetivo é vincular características de um ser a outro, mostrando se essas características são superiores, iguais ou inferiores. Essa é a meta do grau comparativo. Eu posso comparar uma pessoa a um conjunto, eu posso comparar um ser a outro ser, mas eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas envolvidas ou 2 substantivos envolvidos. Não precisa ser pessoa propriamente. Pode ser uma comparação entre 2 objetos, entre 2 animais, enfim. Mas tem que haver o envolvimento de no mínimo 2 substantivos, ok? E aí nesse grau comparativo ele pode ser superior, igual ou inferior. Então se eu dissesse assim, olha, Ana é mais bela que André. Eu vinculei a Ana ao André. Nessa vinculação, ao comparar ou fazer analogia de um com o outro, houve aqui o estabelecimento do mais, jogando para cima. Então, seria um grau comparativo de superioridade. Mas é um grau comparativo, olha, um vínculo de, no mínimo, um ser contra o ser. Se eu dissesse assim, ó, Ana é menos bela que André. Ou do que André, não tem problema, tá? O que eu queria entender? Nessa vinculação entre Ana e André, a Ana se estabeleceu de uma forma menor, concordo? De uma forma inferior. Então, seria um grau comparativo de inferioridade. Se eu dissesse Ana é bela tanto quanto André. Quando eu digo tanto quanto André, ou igual a André, o que eu vou entender? Esse tanto quanto me dá uma ideia ali de igualdade nesse vínculo comparativo. Então, vamos aqui recapitular. O grau comparativo, ele vai fazer uma analogia no mínimo entre 2 seres. Pode ser entre um ser e um conjunto, mas sem que haver essa equiparação no mínimo entre 2 seres. Nessa comparação, pode haver uma superioridade, uma igualdade ou uma inferioridade, ok? Vamos pensar aqui, ó. Quando a relação é estabelecida, o grau do adjetivo é estabelecido por meio da relação superlativa, o que eu vou entender? Nós vamos super relativizar a palavra, supervalorizar a palavra. Existem 2 formas pelas quais eu posso trabalhar o grau do adjetivo. Existe a forma superlativo absoluto, o grau absoluto, que aí eu não vou vincular essa pessoa a ninguém. Eu vou falar dela de uma forma absoluta, de uma forma plena, de uma forma geral. Por exemplo, Ana é muito bela. Aí eu diria, olha, eu não vinculei a Ana a ninguém. Ela a ninguém. Deixa eu colocar aqui Ana, para ficar a mesma coisa. Ana é muito bela. Eu não vinculei a Ana a ninguém. Então não é um grau comparativo, porque para comparar eu tenho que ter no mínimo 2 seres. Não é um grau comparativo. Eu estou trabalhando a concepção da Ana como um todo, de uma forma plena, de uma forma absoluta. Só que aí, se eu usei 2 palavras, eu vou dizer que existe aqui um grau superlativo absoluto, quando eu uso 2 palavras, analítico. Tudo que a língua desmembra em 2 partes se torna uma estrutura analítica. Tudo aquilo que a língua concentra em uma parte se torna uma estrutura sintética. Então, vou falar que aqui é uma relação analítica. Ou seja, um grau analítico. Então, seria superlativo absoluto analítico. Se eu falasse assim, olha, Ana é belíssima. Ao invés de colocar muito, eu trabalho a unidade belíssima. Eu agrego aqui uma medida de sufixo, eu emprego um sufixo aqui dentro. É como se eu tivesse buscado ali a reunião do muito com bela, traduzida em uma palavra só, ou seja, em uma forma sintética. Se eu utilizei uma estrutura, uma forma sintética.
Então, vamos pensar aqui. Quando o grau superlativo absoluto é classificado assim, o que eu vou ter? Eu vou falar de alguém ou de algo, de algum objeto, de alguém, de algum animal, de uma forma plena, de uma forma absoluta. Se eu utilizar duas palavras analítico, se eu utilizar uma palavra só concentrada em sufixo, sintético, ok? Porém, o grau superlativo, ele é também dividido em relativo. Nesse grau relativo, o que eu vou entender? Eu posso falar assim, ó, Ana é a mais bela de todas. Ok? Ana é a menos bela de todas. Essa forma aqui de baixo, ela se assemelha muito ao grau comparativo. Geralmente as pessoas erram dizendo que há o grau comparativo. Por quê? Porque a Ana aqui teria sido vinculada a um conjunto. E no grau comparativo, nós podemos comparar uma pessoa a um ser ou uma pessoa a um conjunto, um substantivo com um ou um substantivo com um conjunto. Como aqui aconteceu um substantivo com um conjunto, na nossa mente já viria o grau comparativo. Porém, olha a diferença de finalidade. A comparação ela vem ali só para nortear uma analogia entre dois termos, né? Se eles vão desfrutar de características idênticas, superiores ou inferiores. Então, seria um confronto ali entre os termos. O grau superlativo ele tem por objetivo evidenciar. Ele vem nessa relação relativa, a pessoa não é mais falada de uma forma plena absoluta, ela não é vista mais em sua própria essência, ela é relativizada a um conjunto, ela é confrontada a um conjunto, mas nesse confronto ela ganha um destaque. Então ela não é a mais bela, ela é a mais bela de todas. O grau superlativo ele tem por objetivo evidenciar, colocar aquele ser em destaque, não apenas confrontar as características, mas colocar aquele ser em destaque. E quem cumpre muito bem esse papel é a entrada aqui do artigo, olha. É a mais bela de todas, é a menos bela de todas. Quando eu digo que é a mais bela de todas, eu vou, de alguma forma, entender que houve aqui um princípio de superioridade. Então, quando houve um confronto desse ser em um conjunto, houve um destaque. E nesse destaque, ela foi superior. Quando eu falo Ana é a menos bela de todas, nesse confronto houve uma ideia de inferioridade. Para pensar um pouquinho comigo aqui. Quer ver que legal? Sem decorar, sem nada, entendendo a mesma matéria. Se o grau superlativo ele tem por objetivo colocar alguém em destaque, dar destaque a essa pessoa, ao confrontar aquele ser com os demais, aquele ser ele vai ser evidenciado, ele vai entrar em estado de ênfase, não pode haver aqui nenhuma relação de igualdade, concorda? Por isso que o grau superlativo relativo ele só tem um emprego de superioridade ou o quê? Inferioridade, né? Deu para entender, então, como um é trabalhado em relação ao outro? Quando a Consulplan trabalha o grau do adjetivo, esse grau do adjetivo ele entra como recurso argumentativo. A banca, geralmente, ela pode falar um recurso estabelecido pelo autor do texto ensejou a seguinte medida, né? Vamos entender aqui, então. Das frases abaixo, das frases a seguir, apenas uma apresenta adjetivo no superlativo. Então, já sei que nós estamos aqui. E que ele se divide em absoluto ao quê? Relativo. No superlativo absoluto. Então, está aqui dentro, já não está mais aqui, concordo? Só que ela ainda pediu à frente o sintético. Então, eu vou ter que usar sufixo, não é? Eu vou falar do ser como um todo usando o quê? Sufixo. Olha como é que a resposta vem de cara quando a gente já sabe a matéria. O bem-te-vi é tão grande quanto o sabiá. Tão grande quanto confrontei o bem-te-vi ao sabiá. Se eu fiz esse confronto, fazendo uma equiparação entre bem-te-vi e sabiá, eu tenho um grau o quê? Comparativo. Como foi falado que ele é tão grande quanto, eu teria de igualdade, né? Mas eu quero um sintético. Então, não vou ter relação de duas palavras, eu tenho que ter um sufixo. O bem-te-vi é o maior pássaro dessa mangueira. É o maior pássaro dessa mangueira. Seria um superlativo. Mas seria isso aqui, ó. É o maior pássaro dessa mangueira. Seria um superlativo relativo de quê? De superioridade. Quando eu falo aqui, ó. Querejuás, todos azuis de cor finíssima.
Quando eu falo ali de cor finíssima, o finíssima é o nosso sufixo. Eu estou falando daquela relação em sua própria essência, usando o sufixo. Então, eu teria o grau superlativo absoluto o quê? Sintético, ok? Então, a opção que nós estaríamos buscando seria a letra C. Nós buscamos foi a letra C. Dá uma olhadinha lá na letra D, só para desencargo. Andam muito rebeldes e novidadeiras. Quando eu falo muito rebeldes, eu vou trabalhar uma relação de muito rebeldes. Seria um superlativo absoluto, porém o quê? Analítico. Como eu quero sintético, eu tenho que ter emprego de sufixo, ok? Única opção que encaixa a letra C de casa. Vamos para a próxima.